Muito obrigado, Kalina. Obrigado, telespectadores. Os serviços de energia elétrica e água estão sendo restabelecidos. Eu, por exemplo, estou com energia aqui na casa onde eu estou hospedado. Já fazia aí bastante tempo que a energia não vinha. Agora, cerca de 1 hora, foi religada. Mas, dados objetivos, lá na capital, Kyiv, cerca de 90% dos lares já estão com energia elétrica. Os técnicos ucranianos estão trabalhando para repor, ou seja, consertar as redes de transmissão, as redes elétricas de transmissão e consertar infraestrutura. Essa semana houve muitos danos à infraestrutura elétrica da Ucrânia. Acredita-se que 50% da infraestrutura já foi comprometida por causa dos bombardeios russos. Os russos deliberadamente estão atacando a infraestrutura elétrica do país como uma tentativa de forçar a população a pressionar o governo por pelo menos por um acordo de paz, ou seja, para a Rússia é interessante um cessar-fogo nesse momento para a Rússia conseguir reorganizar as suas forças. Quem está vencendo nesse momento no campo de batalha é a Ucrânia. Não significa que está vencendo a guerra, mas nesse momento está com bastante vantagem no campo de batalha sobre a Rússia. Então, para a Rússia é interessante uma trégua. Então, estão atacando as redes elétricas para que com a chegada do inverno, agora em dezembro, fique mais difícil para a população sobreviver. A Organização Mundial da Saúde já falou que milhões de pessoas estão em risco aí de hipotermia, de intoxicação, porque muita gente vai usar madeira, vai queimar combustível para se aquecer nesse inverno. Então a situação é bastante complicada. Aqui em Odessa, onde eu estou, está fazendo 3 graus agora. Em Kyiv, que é a capital ucraniana, está fazendo 0 grau. E a perspectiva é que aconteçam muitas nevascas na capital ucraniana nos próximos dias. Inclusive, a prefeitura já até mobilizou mais de 1.000 servidores para, pelo menos, tentar manter as ruas desobstruídas da neve. Já isso para a população é muito difícil, porque muita gente sem energia, a parte da calefação, do aquecimento das casas é feito por meio da energia elétrica, então a população acaba punida. E no campo de batalha, esse é um período que é de muito difícil movimento para as tropas, porque a gente está numa transição aí do outono para o inverno, tem muita chuva, está chovendo muito, então tem muita lama no campo de batalha. A perspectiva é que no final de dezembro, começo de janeiro, essa lama congele e isso fique mais fácil para as tropas, tanto da Rússia quanto para a Ucrânia, para voltarem a se enfrentar com maior intensidade. Kawaguchi, nós conversamos durante a semana, no jornal Jovem Pan, justamente sobre essa situação do abastecimento de energia na Ucrânia, a estratégia da Rússia de atacar essas bases da infraestrutura energética para, de alguma forma, atacarem diretamente a população. Você acredita, então, que com este inverno, você disse que aí onde você está em Odessa, 3 graus, em Kiev, 0 grau, então você acredita que essa tática do governo russo vai funcionar? Você disse também que a Ucrânia não está vencendo a guerra, mas tem uma determinada vantagem. Você acredita que por conta do inverno vai recuar? Eu acho que não, eu acho que Kiev tem o apoio das potências ocidentais, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, tem o apoio para continuar avançando para libertar mais cidades que foram dominadas pela Rússia. O que os ucranianos vão tentar fazer é continuar atacando o máximo que eles conseguirem para não dar tempo da Rússia se reorganizar. Em setembro, o presidente Vladimir Putin determinou a convocação de mais de 300.000 reservistas. A guerra começou com 200.000 soldados russos, ele trouxe mais 300 agora. Os analistas acreditam que mais ou menos 100.000 soldados russos já morreram na guerra, então quando ele conseguir se reorganizar, ele vai ter mais ou menos 400.000 soldados. Só que os ucranianos, eles têm cerca de 700.000 soldados aqui na ativa, então eles vão continuar atacando, não vão deixar a Rússia, eles não querem deixar a Rússia tentar se reorganizar. Sobre a sua pergunta do inverno, eu acho que a gente viu já em guerras anteriores, por exemplo, quando os Estados Unidos lutou a guerra da Coreia, quando os Estados
Unidos lutou a Guerra do Vietnã e até a primeira invasão do Iraque, eles destruíram cerca de 90% da infraestrutura elétrica desses países. E era realmente uma forma de pressionar a população e fazer o país se render. Mas isso nunca deu certo. Então é muito provável que aqui na Ucrânia também isso não dê certo, você atacar a rede elétrica. Em vez de a população pressionar o governo para se render, a população fica mais resoluta em continuar lutando, ela fica com mais raiva da Rússia e quer continuar lutando. Esse é um ponto. Só que tem outro ponto. A autoridade ucraniana, o governo ucraniano já falou que os ucranianos civis que puderem saiam do país durante esse inverno, porque não vai ter energia elétrica para todo mundo. Então, a gente pode esperar aí novas ondas migratórias, aí milhares, talvez até milhões de pessoas saindo da Ucrânia durante o inverno, indo para a Europa. E aí o que vai acontecer? Aumenta a pressão migratória nos governos europeus. Talvez os cidadãos europeus comecem a pressionar os seus governos pelo fim dessa guerra, porque a gente sabe que existem em alguns países europeus movimentos de xenofobia, eles não gostam muito dos imigrantes, né? Então, essa é uma pressão que os governos europeus vão ter que lidar e a Rússia deve estar até contando com isso. Fora, em paralelo, tem a questão dos alimentos. Nesse fim de semana, aqui a Ucrânia relembrou num episódio histórico chamado de Holodomor, que foi a Grande Fome, que foi entre os anos de 1932 e 1933, principalmente, em que a então União Soviética apreendeu a produção agrícola da Ucrânia para forçar para que a Ucrânia não conseguisse ser independente, para diminuir a força de uma classe de proprietários de terra, e o resultado foi que mais de 3 milhões de pessoas morreram naquela época. Então, o governo ucraniano agora está comparando aquela época em que a União Soviética usou os alimentos, a questão da fome para pressionar como uma arma de guerra contra a Ucrânia. Eles disseram que isso está acontecendo de novo porque a Rússia dificulta e sempre ameaça fechar o Mar Negro para que a Ucrânia não possa exportar os seus grãos. Então, essa foi a comparação que foi feita pelo governo ucraniano. Mas a gente lembra que está em vigor, a Rússia concordou em liberar um corredor humanitário para a saída de alimentos da Ucrânia com fins humanitários, porque principalmente África e Oriente Médio tem muitos países que dependem da comida que é produzida aqui na Ucrânia. Obrigada pelas informações, bom trabalho, bom domingo para você. Professor Antônio Flávio Testa, vamos falar então sobre a guerra na Ucrânia, né? Completou 9 meses. Gostaria de saber a avaliação do senhor sobre todo este conflito lá no início. Será que o senhor imaginaria, a informação que trouxe aí Kawaguchi para a gente, que a Ucrânia estaria em vantagem dentro dessa guerra, sendo que o ataque principal inicial foi da Rússia? Sinceramente, foi uma surpresa para mim. Eu tenho acompanhado aqui o mapa da inteligência britânica e ele coloca que Kiev já está totalmente cercada. Né? São vários pontos de conflito violentíssimos que estão acontecendo em toda a Ucrânia. O país está totalmente cercado, sendo atacado de todos os lados pelos russos. E a resistência ucraniana realmente é muito forte, porque conta com o apoio da OTAN, com o apoio de países da Europa, como a Inglaterra, a própria França e os Estados Unidos. Essa é uma guerra cruel, é uma guerra como a guerra na Síria, em que você tem a Rússia e os Estados Unidos incomodando, fazendo a chamada guerra proxy. A população ucraniana, eu falo isso porque eu já estive em Kiev. Tá? Em 1997 eu estive lá no evento e nessa época do ano o frio é assustador. Na minha época chegou a mais de menos 10 graus. Então, para a população sobreviver, faltando gás, com energia elétrica, a comida nunca foi uma fartura na Ucrânia, apesar de serem bons produtores de trigo. Né? Então, é um país que está sofrendo uma guerra absurda. E eu não creio que eles vão vencer os russos dessa forma. Né? E quando ele fala que dificilmente a população vai sucumbir, realmente a população vai ficar do lado quem quer protegê-la. Mas ela é fraca. Eu já vi casos na Ucrânia das pessoas serem enterradas vivas, né? E de pessoas serem, inclusive, torturadas por soldados ucranianos, torturando a própria população ucraniana. Então, é uma guerra de narrativa e uma guerra muitíssimo violenta, absurda, porque ela é
Nela é utilizado armamentos pesadíssimos, com alta tecnologia, e são duas potências que estão se conflagrando, os Estados Unidos e a OTAN e a Rússia, para poder valer uma questão geopolítica de interesses, né, dessas potências. A população ucraniana realmente vai ter que sair, vai ter que aumentar a imigração, e eu espero que o sentimento humanitário dos demais países possam receber essa gente, né, apesar de haver muito racismo, né, haver muita discriminação contra eles, mas seria muito bom que eles pudessem, inclusive, ir para o Brasil. Os ucranianos poderiam contribuir bastante. Lá você não tem quase nenhum analfabeto, são pessoas com muito boas formações técnicas na área de engenharia, de biomedicina, de música, e poderia, sim, o Brasil ser um bom anfitrião para essa imensa população que hoje sofre as consequências nefastas de uma guerra muito desigual, uma guerra que nós não sabemos as suas consequências. Como eu falei anteriormente, a questão dos fertilizantes, a questão da produção de alimentos, ela está abalando totalmente a cadeia de distribuição em nível internacional. Com essa guerra da Ucrânia e Rússia, o modelo de globalização que foi consolidado a partir dos anos 60 até o início dessa guerra, está entrando em colapso. Vai haver um redesenho geográfico, de fato, toda a logística internacional de abastecimento está sendo abalada, e ainda teremos outras consequências que estão previstas por conta da guerra, que é o inverno na Europa. Isso aí vai causar muitos problemas para a população da Alemanha, da França, de vários países. Então, a guerra tem consequências imprevisíveis, porque nunca houve uma guerra com tanta violência, vamos dizer assim, com tecnologia, e uma população tão vulnerável como é a população ucraniana. Aliás, qualquer população civil numa guerra ela é muito vulnerável. Eu espero que isso possa se resolver da melhor forma possível, se é que se resolve guerras de uma forma pacífica, né? Vamos aguardar. Infelizmente, a guerra continua.